Só ouço falar de fulano, fulaninha, mas vamos falar da prata da casa, né? Eu sinto muita falta de contarem as nossas histórias. Se a gente não cuidar da nossa memória, ninguém mais vai cuidar. Ninguém vai fazer isso pela gente. A gente nem se chamava de lésbica, né? Tinha vários nomes. Eu me lembro que tinha uma companheira nossa, chamava Double Face. Dupla face. Eu sei que quando a gente começa lá nos anos 70, a gente não tem a mídia, a gente não tem telefone. E alguém beijando na boca, andando de mão dada, e ainda não tomou uma porrada desse governo, deve a quem veio lá atrás. Quem está chegando hoje não vai descobrir história, vai continuar essa história. Não vai trazer a solução, vai dar continuidade para a gente chegar à solução. Então, quem está chegando hoje tem que ter essas referências que nós não tivemos na nossa época. A Neuza vem de uma família que é muito comum às mulheres negras nesse país. Era ela e a mãe, praticamente. A mãe dela foi empregada doméstica, andou por várias casas aqui no Rio de Janeiro, mas ela teve uma sorte por ter uma mãe que teve uma visão de que a educação seria o caminho para elas, né, para as duas. E muito cedo a Neuza entra em boas escolas do Rio de Janeiro, e ela foi estudar no colégio de aplicação, se formou como professora, e aí ela começa a ter uma vida política no sindicato de professores, que era o CEP. O CEP era... Naquela época não podia ter sindicato. Então a gente forma um centro de professores. E no CEP eu me interessei por aquilo. Achei uma coisa interessante uma organização. Ninguém queria fazer parte. Primeiro que ninguém queria fazer parte. O que é isso? Proibido. Você quer? Na primeira reunião nossa, quem vai? O Lula. Foram porque foram. Acharam interessante a formação. O Lula não, o Lula já sabia o que estava fazendo ali, né? Quem não sabia éramos nós. O Lula era o único que sabia o que estava fazendo ali, era ele. A minha reação de boca aberta, né? Que eu já ouvia falar do Lula e etc. Tinha maior curiosidade, logicamente, conhecendo, ouvindo falar pela primeira vez. Aí me apaixonei e aí já estava dentro. Eu passei a não perder mais nenhuma reunião, a prestar atenção, a abrir mais os olhos, né? E aí, como eu sempre fui de falar bastante, de dar uma palavra, de procurar saber, de conhecer, de ler, de buscar documento, foi fácil. E é a partir desse sindicato que a Neuza faz a sua vida política enquanto mulher negra, né? A partir daí ela começa a traçar um percurso onde ela chega ao movimento negro na década de 70 e a partir daí ela não para mais, né? Eu sempre trouxe duas discussões junto comigo e que sempre fez a diferença, que foi LGBT, que foi a discussão racial. Eu sempre trouxe. E falar de Neuza é falar de várias questões bem emblemáticas nesse país onde a gente vive. Como ativista, feminista, negra, lésbica, visionária. Quando eu falo visionária, eu falo no sentido de antever questões, né? Ela, ainda no período dos anos 80, quando ninguém falava de visibilidade lésbica, esse era um tema de frente de luta da Neuza. Ela lutava para que as lésbicas, né, não se escondessem com a sua sexualidade. Ela sempre defendeu a ideia de que ser visível era um ato político. E esse foi um dos temas que ela lutou por muitos anos.
Porque, na verdade, quando a gente está trazendo aqui a Neuza, a gente não está trazendo apenas uma pessoa singular. Na verdade, é o que a Neuza arrasta enquanto um processo de luta, enquanto uma sujeita coletiva, né, enquanto uma história que é a história das mulheres negras e lésbicas. Nos anos 87, estávamos no processo de organização do primeiro encontro estadual de mulheres negras do Rio de Janeiro, e ela era uma das lideranças que organizava as mulheres em Jacarepaguá. Então nós nos encontrávamos nesse processo de construção do encontro e comecei a ter mais proximidade com ela a partir do encontro em si. E depois nós fomos ativistas no Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, o CIAP, aqui no Rio de Janeiro, onde nós aí sim atuamos diretamente juntas no processo de luta na cidade. Conheci a Neuza, eu não me lembro bem se foi em 91 ou 92, o ano exato, mas o que me chamou a atenção nela foi por ela ter falado sobre a saúde de lésbica. Logo depois reencontrei Neuza numa outra atividade no Crioula, né, que é um movimento de mulheres negras no Rio de Janeiro, e lá soube que ela era da Rede Feminista de Saúde, e aí sim entendi porque ela falar com essa propriedade sobre a saúde de lésbica nesses anos, lugar que a gente tem dificuldade de chegar, ter fala, e até hoje ainda tem essa dificuldade na saúde para lésbica, bissexual e trans. Dentre as diversas coisas que a Neuza construiu nos movimentos sociais, em específico no movimento lésbicas, eu lembro que o primeiro contato que eu tive quando eu vi a palavra cenário foi lendo. Quando eu comecei a fazer a pesquisa para escrever minha monografia. O cenário em 1996 foi um marco importantíssimo. Nós precisávamos saber, quando eu falo nós, eu estou falando de um movimento de lésbicas, né? Precisava saber quem éramos nós, onde estávamos, quais eram as pautas. Quais eram as pautas? E aí, a Neuza e a Elizabeth Calvetti têm essa ideia de construir o cenário, e foi o marco da nossa vida e depois continuou até chegar ao que é hoje. O que é hoje enquanto Senale. Porém, ele passou por várias modificações. Ele só pode falar que houve movimentos lésbicas depois do Senale, porque até então nós tínhamos lésbicas em grupos mistos, ou o movimento delas de fazer trabalhos com mulheres, ou colegas. Porque, por exemplo, o grupo de lésbicas da Bahia, ele foi fundado por um homem, por um gay. E esse gay é que levava o grupo até as meninas virem do Senale. Elas voltaram para a Bahia com outra cabeça. Tanto que, se eu não me engano, elas fizeram o segundo Senale na Bahia. Foi. Eu aprendi desde fazer bonequinha esqueci o nome delas agora, que fazem umas bonequinhas, a Biomiss, até a fazer a oficina do abraço, que foi com Ivete. E assim, sabe, da gente aprender a não ver a outra pessoa como inimiga que está em outro grupo. Isso foi muito importante para todas nós. Ter estado naquele lugar, naquele momento, foi extremamente importante para várias situações. Primeiro, perceber que essa discussão dos direitos das lésbicas ultrapassava o Brasil. Quer dizer, a forte presença de mulheres da América Latina e do Caribe também, da América Central, né, demonstrava que não era um grito solitário, né? Havia a possibilidade de uma organização para além das fronteiras nacionais, quando no Brasil mesmo ainda era muito ínfimo, né? Por outro lado, a presença de mulheres negras também, principalmente aí mais do âmbito nacional,
fez com que a gente percebesse que era mais do que na hora de fortalecer essa discussão sobre a questão das lésbicas dentro do ambiente do movimento de mulheres negras, que durante muito tempo foi refratário a essa discussão. Essa reflexão não passava muito pacificamente por dentro do movimento de mulheres negras. E o Senale, a meu ver, contribuiu muito para que essa reflexão se expandisse. Tivemos cenários até 2008, e aí vira cena lésbica, que eu acho válido, porque aí tinha muitas mulheres bissexuais participando. No primeiro não tinha nenhuma, não existia movimento de mulheres bissexuais nenhuma. E temos agora o cenário negro também. A Neuza conseguiu trazer mais de 100 lésbicas de todo o Brasil para o Rio de Janeiro e fazer o primeiro encontro nacional de lésbica, mulheres bissexuais, e virou cenário, né? O Seminário Nacional de Lésbica aconteceu no dia 29 de agosto de 1996, e essa data passou depois a entrar no calendário como Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. 29 de agosto foi uma das coisas mais lindas do movimento, se não a mais linda. Depois a gente tem um evento como o Senale. É uma data que a gente comemora, não é bem a palavra, mas faz esse encontro para a gente pensar em políticas públicas, para a gente pensar em como atingir direitos, para fazer formação no Brasil inteiro. Era de 1 em 1 ano, passou para 2 e agora é de 3 e 4 por causa das dificuldades, né? Porque não está fácil fazer um encontro desse só de lésbicas e mulheres bissexuais. Nós vamos para o 11º encontro desde esse primeiro, e acho que esse ano vai ser em Recife. Mas assim, desde o primeiro até agora, nada que foi feito enquanto do Senale não tem um dedinho da Neuza das Dores, né? Fazer o primeiro Senale significa assim, nós existimos, nós estamos aqui, nós temos o que falar e pautar, e nós temos uma data nossa. O que a gente vai falar depois que uma pessoa dessa faz um legado desse e deixa um legado desse assim, para a gente continuar nessa estrada? Ela abriu uma estrada, um caminho para a gente, que quem está vindo, né, quem era já dessa época com ele, quem está chegando agora, sabe que tem uma estrada para dar continuidade, porque a nossa estrada não está fechada, a nossa estrada não acabou, a nossa luta continua. Como eu trago na sala de aula, como eu digo em vários espaços, né, eu sou uma mulher lésbica, foi preciso que antes de mim, né, muitas mulheres lésbicas tivessem inclusive enfrentado violências profundas para garantir hoje que a gente tem não apenas um dia da visibilidade lésbica, mas a gente tem a reafirmação desse lugar nosso como uma agenda política necessária e vital para a vida de todas nós. Eu acho que isso é importante. Então, 29 de agosto é um dia que não pode ser celebrado sem a gente celebrar a presença singular da Neuza e a força coletiva que ela teve para a organização desse dia, que é um dia que a gente tem muito orgulho de viver e permite que a gente viva, inclusive, todos os dias do ano como o Dia da Visibilidade Lésbica. A segunda edição da revista Brejeiras foi sobre visibilidade lésbica, e Neuza das Dores entrou na nossa revista, na editoria Nossos Passos Vêm de Longe, entendendo que nós precisamos sempre ouvir, respeitar e aprender com as pessoas mais velhas que vieram ao nosso movimento. E ela fala algumas coisas importantes, que baseou a luta no tripé, que é visibilidade, saúde e estratégia de organização. A visibilidade, que ela dizia que não é essa visibilidade de só botar a cara no sol, até porque quem pode botar a cara no sol, né? Armário muitas vezes é estratégia de sobrevivência, principalmente para nós mulheres negras. Na estratégia de organização, ela pauta muito a coletividade, a importância da gente se reunir, de estar junto.
E aí pensando muito mais sempre nas coletividades, nas autonomias, para a gente sempre ampliar. Isso eu levo para minha vida, de sempre olhar quando a gente está fazendo um movimento, quanto a gente amplia e o quanto a gente também não está se fechando num nicho só. E o outro item que ela falava era da saúde. Ela foi uma das primeiras pessoas a pautar a saúde como política pública das lésbicas, a pautar a política pública nas conferências, nos encontros, reivindicando a saúde das lésbicas, porque a gente sabe que muitas de nós que vamos é um consultório médico sequer conseguem fazer um preventivo. Isso já aconteceu comigo, quando a gente fala que é lésbica, já coloca a gente para fora, achando que a gente não precisa fazer um exame, por exemplo, e Neuza já falava disso, e sempre racializando as suas pautas, né? E ela contava também muito dos encontros e a importância dos espaços seguros para as mulheres lésbicas. A Casa das Pretas é um sonho antigo de Neuza, que ela realizou e está realizando. Eu acho que o que me segurou e o que me segura nessa cidade é o movimento de mulheres e principalmente, sem dúvida nenhuma, o movimento das mulheres negras. E nesse movimento de segurar a minha vida aqui, né, mais uma vez eu repito, Coisa de Mulher, a presença da Neuza, a presença da Edmeire, a presença da Casa das Pretas como um todo, foi e tem sido um espaço fundamental. Eu acho que isso abre um caminho muito interessante, né, na discussão muito profunda entre raça, gênero e sexualidade, trazendo a força do ativismo das mulheres negras e principalmente do ativismo das mulheres negras e lésbicas. A Neuza tem esse legado político, né? Quando a gente vê hoje vários programas, vários grupos, principalmente da juventude lésbica, várias meninas se assumindo, isso a gente deve muito à atuação de Neuza Pereira enquanto ativista lésbica nesse país. Cada momento meu com Neuza, isso eu digo sempre, e vou falar sempre, Neuza das Dores Pereira, ela nos ensinou muito. A Neuza deu um pontapé quando criou o colégio, a Neuza deu um pontapé quando, de alguma maneira, facilitou o cenário e, através do cinema, facilitou as primeiras caminhadas de lésbica no Brasil. A Neuza facilitou que nós tivéssemos uma data nossa para a gente pautar política pública. A Neuza incidiu quando a Julima Batista era vereadora no Rio de Janeiro por políticas para lésbicas. E assim, eu acho que é desmembrar tudo isso que ela fez e eu estou sintetizando o muito que ela fez pela gente, esse legado que ela deixou para a gente, que é dar continuidade às lésbicas, ter esse encontro, não só de política, mas de afeto, porque também ela ensinou isso para a gente, de cuidado, que também ela trouxe isso para a gente, e mais do que isso, né, do bem viver, que é uma coisa que ela sempre fala através da saúde. Neuza das Dores deixa um legado assim, de vida, de amor, de afeto e de muita luta. Porque a gente sabe que não é fácil ser mulher lésbica, negra nos movimentos sociais e a gente precisa reverenciar e sempre saudar essa história. Neuza faz parte de uma geração de ativistas que foi extremamente presente na luta, mas que a fez de forma afetuosa. Eu disse para a Neuza uma vez que eu e ela éramos duas senhoras griots desse movimento. Griot é sabedoria, entendeu? Ser griot é entender o mundo e ter paciência, inclusive com essas jovens que estão aí achando que estão... Preste atenção, nós sabemos que o geracional é que vai fazer toda a relação. Então é preciso que esse diálogo entre as mais velhas e as mais novas, ele exista com essa troca de saber. Como é ser lésbica negra hoje e como foi ser lésbica negra para mim, para a Neuza, e elas vão perceber que a diferença é muito pouca. Eu acho que a Neuza vai deixar um legado pra gente que é incontestável. O que a Neuza construiu no Brasil, na América Latina e até em outros países da Europa, América do Norte, é uma mulher de referência. Para toda lésbica que está chegando no movimento, ela tem que saber quem foi e quem é Neuza das Dores. Legado só pode ser legado se ele se mantiver vivo.
E eu acho que é um compromisso de toda a comunidade negra, é um compromisso de toda a comunidade negra e lésbica tomar o legado da Neuza enquanto memória viva. Terra Negra. África, mulher, princípio, ninho. Mátria, África, matriz transformadora. Telúricas, poeiras e montanhas se fundem. Criadoras e criaturas se confundem. Terra, planeta de seios fartos, que a todos alimenta. Terra, chão, que produz. Trilha fêmea, sã, que conduz. Terra, chão, terreiro, segurança e firmeza. Meu caminhar primeiro. Terra, ora cultura, gera, ora cultiva, era. Mulher, terra, existência que se perpetua. Olhares, euares, negras terras, mulheres negras, resistência que se contua.